Faladeiras, quarta-feira é o dia de gravar vídeos para vocês e contar histórias aqui nesse canal Conexão Delas. Se você não é inscrito, corre e já se inscreve. Aqui, gente, é para quem gosta de ouvir história, tá bom? Porque aqui a gente pergunta, a gente tira dúvidas e a gente fala de sonhos e de projetos. E eu hoje, gente, vocês não estão entendendo. Hoje eu consegui trazer uma pessoa que, ó, há muito tempo tá na minha vida. Há muito tempo faz a diferença na minha vida, mas eu não conseguia trazer ela aqui pra contar a história dela. Aí eu falava, ai, Ana Gláucia, Ana Gláucia. Aí acho que se não fosse as postagens no Instagram, eu vou achar que era mentira. Que a gente tá junta, né? É, que a gente parece secreto relacionamento, sabe? Parece aquela coisa escondida. É, nosso relacionamento é secreto, né? Mas não é secreto, não, tá aí, né? Nos gente. stories da vida. Ana Gláucia, que é uma pessoa da minha vida que me ajuda e que não desiste de mim, que é a coisa mais bonita do mundo, que ela não desiste de mim. Eu também não desisto dela. Você que não desiste de mim. Ana, conta pro pessoal quem é você e o que você faz. Então, muita gente aí já me conhece com você de algum tempo, né? A gente não é novidade mais, nós duas juntas, né? Meu nome é Ana Gláucia, eu sou formada em Educação Física, atuo hoje como personal trainer. Uau. Já há algum tempo, né? Aí no mercado, né? Um tempinho. E assim, sou mãe, né? Sou avó já. Né? Esse é o detalhe. Isso me dói, essas avós. E gente, eu sou muito realizada com o meu trabalho, porque é o que você sempre fala aqui, né? A gente não leva só a questão do que a gente vende, né? A gente leva mais que isso. Eu acho que isso que é muito gratificante. E esses anos todos eu venho aí atuando na área como personal, sou mais da área da musculação, né? Sim. E graças a Deus estamos aí, você comigo, né? Na luta, de vez em quando a gente dá uma escorregada, mas volta, né? Agora a gente tá firme. Gente. Ai, eu tô tão Agora a gente tá num projeto tão lindo. Acho que eu tô na minha... Eu sempre falo que eu tô na minha melhor fase, né? E eu acho que eu tô mesmo na minha melhor fase. Eu tenho certeza. Ana, assim, e como que foi? Eu sei toda essa história, mas quem tá aqui nos acompanhando não sabe. Como é que foi? Já acordei, quero ser personal? Como foi isso? Olha, eu acho que eu demorei um pouquinho pra descobrir, sabe? Eu fui mãe muito nova, né? Eu acelerei uns processos na vida e quando eu quis mesmo estudar, me formar em algo, fazer uma faculdade, eu tava ali meio perdida ainda. Só que eu sempre busquei atividade física, eu sempre gostei. Desde muitos anos, desde a educação física da escola, sempre fui ali muito, né, participativa. E aí foi quando eu entrei numa academia. E eu tava, juro pra você, assim, bem perdida. E eu olhei tudo aquilo, assim, e tinha uma personal lá que eu achava ela mó gata. Depois eu conto o nome dela, ela sabe quem que ela é. E aí eu falei, gente, tá aí uma coisa que eu gosto, né? Atividade física. Aí eu comecei a pesquisar como é que era a faculdade dela, se valia a pena, aquelas curiosidades todas. E durante esses 6 meses de academia, eu tive uma transformação muito grande. Eu era muito jovem, né? E eu me apaixonei realmente. Primeiro, com a imaturidade, a gente se apaixona pela forma física, né? Que dá aquela mudança total. E aí eu mudei mesmo meu estilo de vida. E aí eu fui, fiz o vestibular assim e tal. De repente me ligaram, tava tudo Galera certo. jovem. Jovem, fui lá, fez. Vestibular. Não é da época de vocês, né? Gente, entrega idade, né, Ana Gláucia? Você tá falando vestibular. Está há algum tempo. Aí fui lá e tal. Passei em segundo lugar, eu acho, na época. E na época tinha aquela troca, foi logo no início que a licenciatura plena se separou, né? E teve a questão do bacharel. E eu queria academia, eu sabia que eu queria desde o começo. Eu não queria na área escolar, não me via não era seu objetivo, né? Nesse nicho. Enfim, deu tudo certo, né? Foi uma faculdade bem conturbada, porque no meio da faculdade eu me divorciei. E aí eu quase desisti, mas aí... caos, né? Porque aí muda tudo, né? Muda tudo, rotina, né? E minha filha ainda era pequena, mas aí deu tudo certo, sabe? Eu tive muito apoio, a minha turma era uma turma muito unida na época. Eu tive, assim, grandes parceiras, então, enfim. E desde o início, eu lembro, Vivian, que eu já no segundo semestre, eu acho que eu nem... Mal podia estagiar, eu já tava dentro de uma academia estagiando, entendeu? Eu queria aprender, eu tinha aquela sede, eu ficava... pegando no pé do povo, pergunta aqui, pergunta ali, sempre, né, buscando informações, fazendo curso e tal. E foi assim, foi bem legal. Eu fiz aquilo com amor. E aí me formei, deu tudo certo. E desde o início eu tenho alunos lá atrás que
logo que eu me formei, até hoje, para a graça, para a glória e honra de Deus, eles são os meus alunos até hoje. Uau! E assim, hoje eu sou muito grata, eu gosto muito do que eu faço, é bem bacana o meu trabalho, você sabe. É uma energia muito boa, a gente não leva só a questão da performance, da forma física, mas muito mais, né? É Com muito certeza. mais, é mente, É bem-estar. é mente e corpo. E aí, né, trazendo um pouquinho da minha vivência com a Ana, eu conheci a Ana lá atrás ainda, num momento lá, porque a gente frequenta mergulho, eu e o Hugo, a gente frequenta mergulho desde quando ela abriu. Seu treino é outra história, gente, eu frequento mergulho desde quando a mergulho abriu, né? E aí eu vi a Ana lá desde o começo, a gente tinha as meninas do Axé The Best, né? Sim. A Ana tava ali, né? Que você já acha que já tava... Eu era estagiária Você era ainda. estagiária, né, na época. Uhum. Então lá nos anos lá de 2009, 2008, né, o auge ali do Axé The Best, 2007 até 2010 ali, né, as meninas treinavam na mergulho. E dentro desse movimento eu vi a Liana, só que naquela época eu acho, eu até falo, Ana, eu fazia tanta coisa naquela época, que quando... Imagina. E engraçado que hoje eu acho que eu faço muita coisa. Eu tenho essa sensação às vezes. E esses dias eu tava revendo umas agendas ali pra jogar fora, antigas, que eu tinha guardado. E aí eu olhava assim, sábado, isso, tinha as ações que a gente fazia, 4, 5 ações simultâneas, aquele tanto de gente, aquele tanto de nome, horário para ir, horário para vir, e dentro disso tinha 3 crianças na minha casa, né? E eu falava assim, eu cansei de ir tentar lembrar o que eu fazia. Como você dava conta de fazer tudo, né? E aí eu lembro que nessa época tinha muita gente nas nossas vidas, mas realmente, de fato... Era muito, então era tudo muito rápido. Então a gente tinha aqueles contatos mais rasos. Não é rasos, superficiais, porque não era porque a gente não queria, porque não dava mesmo, Não, né? A vida era diferente, né? E O aí, corre-corre. beleza, né? Passou essa fase da minha vida, vocês sabem disso, quem me acompanha aqui, resolvi fazer uma transformação, né? Fomos lá fazer o curso de coaching. E aí, depois que eu saí daquele curso, eu falei, cara, eu vou viver disso. Eu quero ajudar as pessoas nesse nível de profundidade. Eu quero estar nesse lugar, porque eu gosto disso daqui. E aí, eu falei, mas primeiro, eu vou precisar cuidar de mim. Né? Porque como que eu vou ser como que coerência eu vou ter, você falou agora, de ensinar uma mulher, de ajudar uma mulher a ter um equilíbrio melhor entre os seus papéis, porque era isso que eu me encantei desde o começo, se eu não faço isso por mim. Se eu deixo uma brecha, né? Então eu precisava olhar. E aí um dos campos era atividade física. Aí eu falei, mas eu preciso de alguém para me acompanhar. E foi aí que a gente se encontrou. Porque sozinha não vou dar. E aí eu falei, vou. E aí eu olhava a Ana de longe, gente, era muito engraçado. Porque assim, eu ficava observando ela como profissional lá de longe. Eu não tinha muita intimidade. Só, oi, tudo bom? E aí um dia eu falei, queria falar com você, né? Entrei no Instagram, peguei seu número. Hoje. Vamos tomar um café? Aí você falou, vamos. Aí nós tomamos um café. Eu falei, ó, vamos fazer o esquema assim, igual eu falei pra Thaís na época, né? Eu cuido de você e você cuida de mim, né? E já são 6 anos dessa história, gente, então... E você veio numa fase da minha vida onde eu precisava muito, porque eu tava numa correria também que eu não sabia administrar aquilo. E era uma correria louca, assim, né? De alunos, e fazendo curso, e assim, tinha dia que eu falava, eu não vou dar conta. E eu não queria deixar, né, tudo aquilo, e aí você foi me ajudando a organizar. Hoje eu olho assim, a correria é a mesma, mas assim, com toda essa organização que você me ajudou, me direcionou. E eu lembro bem que a pandemia foi bem crucial, a gente se uniu bem, né, na pandemia. Período, nesse processo, né? Tudo vem na hora certa, né? As pessoas não se conectam, existe uma programação pra gente estar, né, conectado. E uma coisa interessante, Ana, que eu queria que você abordasse, você me falou esse ano isso foi uma coisa que você falou recente, e a gente tem muita troca, mas isso eu queria muito que você trouxesse. Eu tô trazendo isso para as meninas no presencial, mas como a gente tá aqui nessa oportunidade de gravar isso, eu queria deixar isso claro. Você falou assim, nós vamos trabalhar para que você tenha um corpo funcional. E isso me marcou muito das suas últimas falas, porque muitas vezes pessoas, essa conversa não é só sobre corpo. A gente fica buscando perfeições ou se espelhando em coisas que estão muito fora da nossa realidade, do nosso padrão. Sim. Né? Como você mesmo disse no início da faculdade, olhando mais aquela plástica externa, aquele corpo perfeito. E a gente não entende que a gente precisa de algo que funcione. Eu queria que você trouxesse isso para quem nos acompanha. Hoje, né, lógico, a gente treina para estar bem, para estar bonita, né? Eu sou muito a favor
da beleza, de cirurgia plástica, eu sou a favor disso, mas eu acho que tudo com cautela, tudo no momento certo, e tudo que você busca, né, pro seu bem-estar, tem que ter um equilíbrio de mente, corpo, alma. Então eu acho que a atividade física, ela é muito mais que isso. Hoje nós somos mulheres que estamos entrando num ciclo pré-menopausa, vamos supor. Você já imaginou o peso da gente não fazer atividade física nesse período nosso? Então, assim, quem faz atividade física, a chance de ter uma qualidade de vida, de não ter doenças, né, que não são transmissíveis, doenças do coração, diabetes e tudo que as pessoas sabem hoje em dia que vem causando o sedentarismo e essa alimentação toda, né, industrializada, a obesidade, o aumento da obesidade. Então, a atividade física, ela é muito mais do que uma cintura fina, bumbum na nuca, né, abdômen trincado. Não é sobre isso. É sobre você envelhecer, né, ser funcional na velhice. Como é que eu quero chegar bem velhinho, eu quero ver meu neto crescer, se formar, né? Quem sabe até me casar novamente, por que não? E eu quero ser uma senhora de 70, 80 anos que pega o carro, vai no mercado, volta. Ser funcional, né? É bem isso. E não depender de ninguém. Quando a Ana trouxe isso, eu falei, meu Deus, né? Eu quero ser uma pessoa que funciona, né? Isso que veio na minha cabeça. Eu quero ser um corpo que funciona. Né? Eu não quero sentir dor, eu não quero ficar dependendo de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio depois que come, né? Não é nada contra o tratamento normal que existe da medicina tradicional, aos remédios, nada contra. Sim, mas eu não quero igual nada contra a questão da beleza. Sim, também acho lindo, a gente tem que buscar. Se existe outros caminhos, né? É mais que isso. Onde eu possa precaver, né? Se existe um outro caminho, e aí, gente, cada um entenda como queira encontrar o que faz sentido para você. Eu, Vivian Carla, sou uma pessoa que tem dificuldade com atividade física, de todas, tá? Todas, assim, não gosto de esporte nenhum, eu não sou bem sincerona. Eu sou uma pessoa que eu posso falar com propriedade isso, porque eu sou uma pessoa que evito mesmo. Não gosto de suar, não gosto de cabelo suar, não. Sou super enjoada com as coisas. Mas eu fui encontrar um formato. Então, hoje, por exemplo, a disciplina de estar lá no horário para fazer atividade e ter uma pessoa que me acompanha, que me faz hoje entender que esse caminho é legal, que tem como fazer isso dar certo. Fazer em grupo também é uma coisa bem legal. Fazer com outras pessoas, isso daí estimula muito. É fácil acordar e ir fazer o exercício? Não é, mas é quando você entende por que você tá lá. É isso que eu falo, o porquê que eu tô aqui. O amor próprio, o autocuidado, a gente tem que ter isso, né? Buscar isso, eu acho que isso é tudo na vida da gente, isso equilibra outras partes. E se hoje a gente não buscar fazer alguma atividade, seja ela qual for, eu falo sobre a musculação, que é a minha área. E essa questão hoje todo mundo sabe, gente. Temos que lutar contra a obesidade. O que faz? Musculação, ela é muito bom. Por quê, Vivian? Quando a gente começou lá, você perdeu gordura, aumentou tua massa muscular, você não se sente mais disposta. Com certeza. Você se sente mais leve, entendeu? E aí, se você for ver, a tua saúde melhora em tudo. Você pode fazer exames, você vai estar sempre equilibrada. Os teus hormônios vão se equilibrar. O teu sono, você vai ter um autocuidado com você. Entendeu? Então o treino, ele traz tudo isso. É chato você ir começar, mas depois que você começa e vê os benefícios, você não abre mais mão dele. Disciplina. Não por motivação, mas por disciplina. É disciplina, hoje é mais por disciplina, de verdade. Eu sou bem sincera, hoje é mais por igual disciplina. Escovar dente. É disciplina. Gente, tem gente que não gosta de escovar dente. Eu vou falar pra você, às vezes eu tenho preguiça de escovar dente. Mas é disciplina, por quê? Porque eu preciso escovar os dentes. Exatamente. Eu tô com preguiça de lavar meu cabelo. Mas eu preciso lavar o meu cabelo, eu preciso atender com o cabelo bonito, porque eu preciso ter disciplina. Sim. Então são essas coisas, o treino é isso também. Nem tudo que você faz vai te trazer uma sensação prazerosa, acho que é isso, né, Ana? Por exemplo, exemplo simples como a Ana deu, escovar dente. Às vezes, eu não gosto, me incomoda, porque minha gengiva é mais sensível. Mas todo mundo quer ter um sorrisão, né? E ninguém quer ter bafo. E outra, mas eu tenho certeza que você não gosta de ficar com mau hálito. Então você fala, não, o processo meio chatinho. Mas e o resultado? É igual quando eu vou pra academia, eu gosto disso. Sabe qual que é a melhor hora do treino? A hora que ele acaba. Então, a hora que ele acaba, eu falo assim, que ela fala, vamos alongar.
Venci mais um dia, acordei, vim, mas a sensação depois do treino ela é a melhor que tem. É Então, gratificante, quando né? eu tô lá nos aparelhos, às vezes eu conto, tá? Eu falo, ai, falta mais tanto. Hoje ela fez de 3, de parzinho de 3. Aí eu já sei que vai ser menos, então daqui a pouco Já então vai quando eu vou olhando, aí eu já falo né? assim, tá chegando no final do treino. Aí eu já fico mais animadinha. Já vou. Porque assim, eu falo assim, venci mais um dia, mas nem é pelo treino, e nem pelo que ele proporcionou pro meu corpo. Porque a minha mente fala assim, sua você concluiu mais uma coisa que você se propôs a fazer. E o mais importante, por você. Vence por Por você. você, não é pelos outros. Esse é o mais importante. É um ato de amor próprio. É, exatamente. Treinar. Ai, gente, profundo isso, vou até anotar. Treinar é um ato de amor próprio. Vou anotar 20 vezes para ver se eu me convenço. E é incrível, né? Como o treino ele te deixa mais forte em tudo, né? Pra vida. Mais disposta, né? Mais Me sinto, disposta, honestamente, hoje eu me sinto mais disposta. É uma outra coisa que diminuiu muito, falando por mim, as rinites alérgicas. Eu tinha muita rinite alérgica, muito, melhorou A questão da muito. imunidade melhora muito, Melhorou né? bastante. Principalmente quando eu tô fazendo certinho os treinos, que nem agora eu tô fazendo certinho. Aí eu melhoro essa questão da imunidade, eu me sinto mais disposta e as minhas dores na lombar, elas Zeram, vão embora, embora. É Elas vão embora. E maravilhoso. gente, eu tenho um problema na lombar que ele não tem como. O ortopedista falou, ó, não precisa operar, Só mas fortalecimento. você precisa de fortalecimento. Então, aí Então eu é só atividade. Aí é musculação versus o com pilates, né? Ana, tem uma coisa que as pessoas sempre falam, aí eu queria que você trouxesse com propriedade, porque você pode falar. Nada substitui a musculação. É fato isso? Porque tem pessoas que falam assim, eu faço tal coisa, mas aí eles falam, mas tem que fazer a musculação. Isso é mito? Isso é verdade? É mais ou menos verdade? Qual que é o teu olhar sobre? Gente, não, é verdade, né? Nada substitui a musculação. A musculação, ela é uma das atividades que mais você tem ganho de massa muscular, massa magra. E de fortalecimentos das articulações, tendões, entendeu? E sem a musculação fica meio complicado, porque a cada ano, principalmente após os 40, a gente vai perdendo 1% ao ano de massa magra. Então, somente através da musculação e de uma alimentação equilibrada, a gente consegue retardar essa sarcopenia. E isso é muito sério, Vivian, porque a gente precisa de ter massa muscular. A gente vê, só dá uma olhada, né? Olhar todos os esportes, futebol, vôlei e tal. Qual que é a base Todos eles fazem uma musculação, um fortalecimento. Ninguém chega, vou jogar bola, tal, o craque vai lá. Não é. Eles têm um trabalho, eles têm, né, todo um preparo de profissionais, personagens, fisioterapeutas para fazer esse fortalecimento numa sala de musculação para eles poderem Tá ali desempenhando, né? Então a musculação ela é primordial. Eu acredito até, gente, eu vou falar do esporte que eu pratico, que é dar aula para mulheres empreendedoras, né? Que é um desafio. Empreender é um esporte desafiador, né? Para eu estar bem, para estar aqui, né, dentro de uma sala de aula, de um atendimento individual, ou de andar tanto igual eu ando, esse mês de março, de verdade, eu andei muito, mas foi o mês que eu mais fiz as coisas da atividade física certa. Imagina se eu não tivesse feito. Agora que eu tô pensando, agora você tá falando assim, que eu tô me analisando. Porque assim, a gente veio nessa pegada, né? Mesmo pós-chikungunya, eu tava ali vindo aos poucos. Você lembra disso, né? Sim, sim. A gente teve chikungunya veio geral, né? Eu e o Hugo no início de fevereiro, e aí uma semana depois eu fui voltando devagarzinho, né? Ana, preciso de ajuda, né? Preciso voltar, a gente foi se adaptando. E em março, quando março começou, eu já tava nessa pegada bonitinha. E veio, né? No Pilates e comigo, né? E assim, como isso fez diferença no mês de março pra mim? Foi muito bom, né? Foi, pra mim. Então, assim, não só falando, né? Mas você é da área da musculação, então você sempre vai levantar essa bandeira. Não isso, galera. Qualquer atividade. Até levantar, sentar na cadeira, subir a escada, vai dançar, vai pro parque, vai passear com o cachorro, não fica parado. Mexa, assim, quanto mais você mexe, mais você vive. Verdade. Entendeu? E eu acho assim, como você hoje tá fazendo casadinho de pilates com a musculação, eu acho maravilhoso. Sim. Quem tem esse tempo, essa disponibilidade pra tá fazendo algo mais lúdico, mais prazeroso. Eu gosto de jogar tênis, eu faço beach, eu gosto de dançar. Eu gosto do pilates, me traz muito bem-estar. Faça, mas não deixa de fazer a musculação. Principalmente para as mulheres que já estão, né, na casa dos 40 pra frente, que sabe que tem
O grande problema da sarcopenia, o colágeno vai diminuindo. Então, isso retarda muito o envelhecimento precoce. Isso ajuda muito a mulher. Não só a mulher, né? Eu tô falando em geral. Sim. Principalmente a mulher que tem esse lado mais da beleza. É isso que eu quero trazer. Mas mexa, se não fique parado jamais. Falando até para as mulheres que nos acompanham, uma das coisas também que eu também já passei, já fiz isso, tá? Você já fez isso também. Mas depois eu descobri que é mentira, tá? Quando a gente tá no ciclo menstrual, período do ciclo menstrual, aí a mulher fala, eu tô com um pouquinho de cólica, tô indisposta, não vou. Gente, e melhora. Cara, eu te lembro que teve dia que eu ia usar isso como desculpa. Quer dizer, alguns dias eu já usei, tá? Não minto. Mas teve dia que eu ia usar e falar, mas eu não vou porque eu já marquei com a Ana. Cara, eu ia meio... E assim, gente... E melhorava. Que eu quero até... É legal você tocar nesse assunto, porque é bem interessante. Quando você tem um profissional com você, um personal, isso pode ser muito tranquilo, porque você vai chegar... ter essa liberdade de contar, explicar como tá seu dia. E a mulher, ela tem dias que a gente tá assim, xoxa, né, capenga nesses dias. E quando você passa isso pro teu personal, ele pode trazer para você uma aula um pouco mais suave, uma aula que vai te deixar depois com bem-estar, entendeu? Se você com uma sensação de melhora. Você chegou de um jeito, sai de outro. Então, isso é muito importante. O entendeu? cuidado, o cuidado, né? Essa... Gente, é fantástico esse lance de personal. Eu tô falando porque eu gosto muito, né? Eu sempre falei desses últimos... São 6 anos. Tem gente que acha que personal é luxo, né? Não é. É assim, gente, não sei, acha um jeitinho aí, viva essa experiência, nem que seja a gente vai falar sobre isso. Isso, a gente uma vez no mês, alguma coisa, mas viva essa experiência. Eu lembro que quando eu procurei a Ana 6 anos atrás, a gente começou nesse processo, já teve usar, né? Parada, voltando. Na pandemia a gente fazia aqui na Casa Rosa, lembra? Fazendo os circuitos aqui. Mas uma coisa que é o que a Ana tá falando, quando a gente tá com uma pessoa que entende você, já sabe como é que você funciona, já sabe que tipo de exercício você dá conta de fazer mais. As suas limitações, né? Perfeito, suas limitações. Porque quando você às vezes vai numa academia treinar, e tá tudo bem, tá, gente? O instrutor, às vezes, ele tem que dar conta de muita gente, de muita informação. E às vezes ele não vai conseguir te dar aquela atenção, não é nem porque ele não quer. Não, é porque realmente não dá. Um dia até a Ana tava treinando, eu não lembro que situação que foi essa. Eu sei que tava eu e o Hugo, e eu acho que chegou umas 2 alunas, eu não sei que tropé que foi aquele dia, que eu acho que alguém chegou atrasada e alguém chegou antes. E virou uns 15 minutos ali. E daí a Ana corria pra cá e corria pra lá. Aí eu falei, Ana, você tá igual... Foi um atraso. Eu falei, você tá igual instrutor de academia de bairro. Foi igualzinho, minha filha, doida aqui. Ela corria no parede, corria no outro, corria. E eu comecei a rir. Eu sou uma pessoa... Juntou uns 4, 5 alunos, né? Juntou, ela ficou... ficou... O que aconteceu? Eu não sei, que deu um trupé aquele dia. E eu tava treinando com ali, eu e o Hugo, ela tinha falado que a gente... Só que assim, eu sou muito... Ana fala... Não, os meus alunos são muito tranquilos. Eu faço, né? Já sei o que tem que fazer, né? E eu até falo pra ela, passa de 2, de 3, que aí eu vou, né? Mas foi muito engraçado. Eu falei, Ana, você tá igual instrutor de academia de bairro, né? Porque é um pra atender todo mundo. Eu falei, e no horário de pico. Ainda falei, no horário de pico, né? E é bem isso, gente. Não é assim, é porque não dá. Não, é porque às vezes não dá. É muita gente, é muita coisa. Se você vai num horário tranquilo, você pode prestar atenção, que você vai ter muito mais atenção. Sim. E a Ana, e eu tô falando só isso, porque quando você tem uma pessoa pra você, ou às vezes não só pra você, mas junta 2 amigas, divide um horário, até 3, eu acho que dá pra dividir um horário, né, Ana? De dupla eu consigo. É o melhor, né? Agora, como eu tô agora sem horário presencial, eu tô com aquela ideia de abrir a turma, que eu vou falar aqui um pouquinho daqui a pouco, tá? Vamos falar sim. Então, mas é muito legal. Esse acompanhamento é fantástico. Assim como lá no Pilates, a Kati faz, né? Ela faz o aulão de Pilates em grupo. Então, ela faz um exercício que todo mundo faz junto. Ela atende 6 pessoas ali e ela vai olhando assim quem que tá errando, ela vai consertando, é bem legal, é bem bacana isso. Mas trazendo a Ana aqui pra vocês, e eu falo, gente, coisa boa, gente boa, e movimento bom a gente compartilha, né? E a Ana, a gente tá, faz tempo, né, Ana, sonhando com esse rolê, e a Ana tá com essa ideia quentinha no coração agora, né, Ana? Então, como tem uma procura bem bacana, a gente, chega uma hora que a gente é limitado, né? Não tem como. E eu tô quase assim, cheguei nesse limite. Mas o que eu tô pensando aqui, Vi? Muitas mulheres me procuram, mulheres um pouquinho mais maduras, né? Que querem treinar. E às vezes pela falta de condições de horário, de tempo, entendeu? E com o pouco tempo que eu tenho,
não conseguem achar um horário, Sim. um valor legal, e aí acabam, às vezes, desistindo. E eu quero muito abraçar essa galera que me procura, entendeu? Então eu tô com a ideia de abrir uma turma. É uma turma de consultoria. Eu já tenho alguns alunos que eu dou consultoria, Sim. mas eu quero abrir uma turma de mulheres, assim, no máximo um grupo de 6, 7 mulheres, para eu poder estar dando essa consultoria. E um sábado no mês a gente tá fazendo o aulão, todo mundo junto, para estar melhorando o desempenho, o desenvolvimento nos treinos, limpando questão de consciência corporal, tudo isso que eu acho que vai ser legal esse contato. E fora isso, nesse tempo eu vou estar dando todo o suporte, planejamento de treino, a gente vai estar se conectando ali, videochamada, tudo. Vamos ter muita conexão, mas o presencial não vai ter. Então, o que que acontece? Eu consigo trazer um grupo de mulheres, entendeu? E vou estudando uma forma de trazer mais, fechar mais grupos. Mas no momento, eu vou, né, a gente vai estar Não tá desenrolando. sorteando, fazendo alguma coisa, vai sair essas mulheres aí pra estar ganhando isso, né? Sim. De início, o primeiro mês eu quero abrir, né? Sim, Pra elas até pra mostrar, conhecerem né? como que é a questão do trabalho. E aí Sim. eu acho que vai dar certo. Porque tem muita gente que procura, né? E quer realmente ter aquele compromisso, ter alguém que vá Oriente, né, de frente. Não, é bacana mesmo. E eu falei pra Ana, a gente dá pra desenrolar isso. Então, a gente, em breve, muito breve, vocês vão ter aí, né? Vão umas aulas acompanhar pelo diferentes. Instagram, a gente vai estar falando, né? E aí, se fizer sentido pra você, tamo aí. Vamos explicando e vamos desenrolando Vamos isso no sim. caminho. Que mensagem, Ana, você queria, assim, além de você trazer um pouquinho da tua história, como você chegou até aqui, o que que você traz como propósito, né? Projetos novos que você tem. Que mensagem também você queria deixar para quem ainda tá nessa situação, assim, não tô gostando da vida que levo, mas também não faço nada para mudar. Então eu quero agradecer, né, você por ter me chamado aqui hoje. E assim, gente, eu quero dizer pra vocês que o primeiro amor, né, tem que ser o amor próprio, né? O amor de Deus em primeiro lugar e o nosso próprio. Então vamos nos cuidar, vamos nos amar. Vamos fazer alguma atividade, seja lá qual for, tá? Só não vamos ficar parado, né? Uau. Porque se parar, a gente enferruja, né? Vamos mexer. Vamos envelhecer bem, Então né? vamos envelhecer, vamos no mercadinho, na farmácia, né? Ter autonomia. Não vamos dar trabalho pra ninguém. Uau. Eu acho que isso é eu amar você, eu amar minha filha, me amar, né? Eu acho que isso é o principal. Se você ama a sua família, cuide-se. Forte. E pra mentora aqui, que trabalha com as mulheres que empreendem, eu tenho chamado muita atenção, tenho feito muita aula, sabe do que, Ana? Com elas de rotina. Você sabe disso que a gente já fez isso lá atrás? E eu tenho feito muita aula para desenvolver a rotina das mulheres. É muito forte isso, né? Porque é uma coisa tão simples que a gente ensina. Sabe o que eu falei hoje para uma mentorada minha? Que eu queria. Importante. Isso daí, para quem tá nos acompanhando, vai ser muito forte. Falei, engraçado que a gente chega aos nossos filhos. A Nicole, fecha o ouvido aí agora, faz favor, minha filha. Tampa, porque senão ela vai querer jogar, né? Como que você não dá conta de fazer isso? Que é isso que você tem que fazer, por que que não faz? Aí a gente fala pro filho da gente. Só que a gente também não faz. Faz, né? A gente sabe o que tem que fazer lá no nosso negócio. Deixa pra depois. E a gente procrastina, a gente deixa pra depois. Aí não tem resultado, é claro. Porque se você não vai lá fazer, você não vai ter não vai plantar. Se você não planta, você não colhe, né, Ana? E eu acredito assim que uma rotina saudável, ela te deixa feliz. Exato. Aí pensa uma mulher que põe na rotina, olha só, a mulher empreendedora, ela coloca na rotina o tempo dos filhos, ela põe na rotina o tempo do trabalho fora, aí ela coloca também ali na atividade dela, as atividades dentro da casa dela. Aí quando você pergunta o que você está fazendo por você neste contexto, ali, gente, não tem uma atividade física, não tem um momento de autocuidado no sentido de ir no salão, nem que seja uma vez no mês. Não tem um momento onde ela lê um livro. A gente precisa. Não tem um momento de estudo, de desenvolvimento. Não tem um hobby. Não tem um momento de lazer que seja, sei lá, ir caminhar com uma amiga meia hora no parque. Já tá fazendo 2 atividades juntas, né? Atividade física junto com a maravilhoso, né? Da amiga, Conversar já com a amiga, otimiza, nossa. né? E aí essa mulher, ela tá fadada aqui falhar nos outros. Eu vou falhar nos outros. Porque nós somos um circuito, gente. Nós somos igual um motor de um carro.
cada setor ali, ele é um Funciona setor de uma- independente. Só que eles não. De uma forma, né? uma Pra forma. tudo Não, tipo, funcionar. você pode estar com o motor perfeito, mas se faltar uma bombinha que liga o negócio para receber o combustível, o carro não vai ligar. Se o elétrico der pane, as outras áreas podem estar perfeitas, o carro vai parar. Nós somos essa máquina. Então, se você, mulher, ainda está funcionando, mesmo não negligenciando-se, uma hora vai parar. Só que o problema é que às vezes para de uma vez. Não é dar sinalzinho. É porque tá dando sinalzinho e você não tá percebendo. Sabe qual que é o sinalzinho? Cansaço, sobrecarga, vontade de chorar, vontade de sair correndo. Uma doença física, porque isso daí psicossomatiza, reflete no físico. Reflete no físico. É uma dor nas costas, é uma dor de cabeça que não sara, que fica indo e voltando. É uma coceira, é uma manchinha. Imunidade É um baixa. cabelo caindo. Ixi, é azia, é gastrite. Então, gente, é um aperto no peito. Isso é sinal que tem alguma coisa errada. Porque não é pra doer. Não. O corpo da gente ele não foi feito pra doer. A não ser que você tenha uma doença autoimune, uma coisa pré-existente. Mas o funcionamento normal do corpo ele não é pra doer. Então, Se você equilibra o corpo Exatamente. não Agora, fica você tá doente. comendo direito, você tá dormindo direito, você não tá... Atividade física em dias. E aí, o que tá errado, né? O que tá doendo? Tá doendo a alma. E aí, a gente precisa entender o que eu tô negligenciando nesse momento. E aí, falando de rotina, só porque eu queria fazer esse parênteses, a sua atividade física, ela tem que estar ali, gente. Tem que estar ali. Aí eu brinco, né? Não vou nem um dia na semana. Começa indo aí vai as pessoas de plantão, né? Eu falo que é o povo que se mete, né? Mas uma vez por semana não faz resultado. Fala, olha, eu não tava indo nenhum. Agora eu já tô indo um. Só começa. Eu comecei, né? Aí depois você começa a ir e fala assim, opa, dá pra ir 2 dias na semana. Aí você começa a ir 2. Dali a pouco você tá indo 3. Dali a pouco você tá indo 4. Dali a pouco você tá fazendo atividade física, qualquer coisa. Todo dia. Então, gente, começa fazendo, nem que seja 10 minutos, 15 minutos. Faz, sabe por quê? Vai fazer diferença. Nem que seja fazendo o esporte que é mais barato, que chama-se caminhada. É só você pegar e sair. Não, tá tudo de graça aí, né? O sol, assim, o sol, ar, a rua, né? tudo de graça. Deus deu as não pernas. tem desculpa. Vai no mercado, o mercado tem uma distância da sua casa, vai a pé. Vivi, eu não gosto de caminhar por caminhar. Eu não gosto de caminhar por caminhar. Eu só gosto de caminhar com 2 motivos. Ou conversando com alguém, ou com algum objetivo para ir para voltar. Então, o que a gente faz? Ou a gente vai no mercado e volta, que é um objetivo, ou eu vou com alguém que eu gosto de conversar, porque aí eu tenho um motivo para... Gente, pra caminhar sozinha lá, eu não consigo. Tem gente que adora, eu não dou conta. Então, ou eu tenho que estar em equipe, ou eu tenho que ter um motivão. E aí, você vai achar o seu motivo, você que acha a sua equipe cúmplice, né? A sua equipe que vai te responsabilizar, que vai te cobrar. Então, cada um vai achar um jeito. Não sei se é caminhada, eu não sei se é academia, eu não sei se é dança, eu não sei se é esporte. É você que vai achar, mas precisa incluir na sua rotina. E, quem vos fala é uma sedentária que está vencendo todos os dias o sedentarismo, de verdade. Ex-sedentária. É uma ex-sedentária, mas é difícil, hein, gente? Porque quando você vê um sofazinho, né? Aconchegante, uma caminha, né? A casa da gente sempre é tão boa, né? Ainda mais nessa tá época de boa. chuva, Cuiabá. Gente, aí lá em casa, o Hugo sempre acorda cedo, sem despertador, né? E já aconteceu uns 2 dias de eu ter que acordar pra fazer atividade física e ele ainda tá deitado. Aí eu olho e falo, até tá cedo ainda, né? Porque o despertador tocou, mas ele tava deitado. Aí eu olho assim, não, tá cedo não. Errada. Aí eu falo, acho que eu vou dormir mais um pouquinho, né? Mas não, tem que ir, é compromisso, vai lá e faz. Acontece, né? É por Isso aí. você. É por Treinar, você, amor como próprio. diz a Ana, treinar é um ato de amor próprio. Então, mulher, vamos nos amar, vamos encontrar Vamos. forma de cuidar Felicidade da na nossa física. rotina. É verdade. E novidades em breve com a Ana aqui pra vocês. A Ana vai estar divulgando aí no Instagram Nossa. dela. Vamos deixar o Instagram da Ana aqui Vamos. no escrito aí embaixo. Boas na nossa legenda, conexões. né? E vamos fazer coisas boas, né, Ana? Vamos, boas Gratidão, conexões. viu? Eu que te agradeço sempre, Eu mais te uma agradeço vez. por você estar na minha vida E você sempre. viu que eu vim Adeus. toda de rosa hoje, né? Você veio tudo minha homenagem. Agradeço por você estar na minha vida há muito tempo, Também na agradeço vida da isso. minha família, por confiar em mim, no meu trabalho, na nossa troca, na nossa entrega. Ai, é tipo um caso de amor aqui, tá, gente? Não liga não, tá? Mas te agradeço por não desistir de mim, por não desistir de nós. Idem. Amém. Te amo. Gratidão, Nicole, gratidão.